Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje eu vou contar um sonho que eu tive. Pois é, recentemente eu tive um sonho barra viagem astral que foi muito interessante, muito diferente dos sonhos que normalmente eu tenho. Eu escrevi esse sonho, botei nas minhas redes sociais e muita gente comentou, muita gente se interessou, então resolvi trazer uma versão em áudio. Eu vou fazer a leitura do texto que eu escrevi, depois eu vou vir comentando algumas coisas, alguns pontos dos bastidores. Só que antes disso, um recado importante. Eu estou deixando o canal Voz Espiritualista meio na marcha lenta, porque estou focando no meu outro canal. Eu tenho um outro canal no YouTube chamado Umbanda Simples, onde eu falo só de Umbanda. E toda quinta-feira, às 21 horas, eu e minha esposa temos feito uma live sobre o Evangelho no Lar. Aquilo que antes a gente fazia só nós dois, agora está sendo transmitido neste canal para quem tem interesse. Então, se inscreve lá porque além disso, toda semana eu estou postando conteúdos especificamente sobre Umbanda. Mas não se preocupe, o canal Voz Espiritualista continua, ele só está agora num período de marcha lenta, beleza? Bom, vamos lá, então vamos começar. Olha só, quem me conhece sabe que não dou muita importância aos sonhos. Aliás, eu já conversei algumas vezes com os guias, sempre pedindo que não venham me tirar do corpo, nem queiram me levar para lugar algum, senão quando for a hora da minha morte. Ao contrário de várias pessoas que querem sair do corpo, ir para o plano espiritual, trabalhar em regiões de sofrimento, eu só quero me deitar e dormir tranquilamente. Porém, nem sempre é assim e foi o que aconteceu algumas noites atrás. Bom, eu vou simplificar o sonho para não alongar. Eu sonhei que caminhava com pessoas que de alguma forma eu conhecia, embora suas fisionomias me fossem estranhas. Depois de muito caminhar, todos em silêncio, chegamos a uma igreja evangélica. Quando percebi o local, falei: "Mas é para cá que vocês estão vindo?" E eles disseram que sim e começaram a entrar. Eu permaneci de fora e disse que agradecia, mas que não me afinava com esse tipo de espiritualidade. Uma moça que estava próxima tentou me convencer a entrar, mas eu me despedi e resolvi voltar. Voltando sozinho, observei as casas e as ruas que me pareciam de algum modo familiar e que lembravam vagamente a cidade de Rifaina, aqui em São Paulo, pertinho da divisa com Minas, onde eu já estive algumas vezes com a família. Numa rotatória, ao lado de uma praça, vi um homem moreno, careca, vestido com traje típico dos monges budistas, porém na cor bege. Ele me chamou a atenção e fixei o olhar nele. Numa das mãos ele segurava um turíbulo e com a outra me deu um tchauzinho, virando as costas e seguindo o caminho. Quando me aproximei, disse-lhe que já tinha visto monges com trajes amarelos, vermelhos, pretos, mas aquele tom de bege era a primeira vez que eu via. Ele apenas sorriu. Na sequência, perguntei de que religião era, imaginando que ele citaria alguma vertente do budismo. Ele sorriu e disse: "Não tenho religião." E eu lembro de ter feito outras perguntas, mas não me lembro o que ele respondeu e também nem o que eu perguntei, mas eu sei que eu perguntei outras coisas. Por fim, ele chegou numa esquina onde havia uma grande fila de pessoas. A primeira coisa que notei era que pareciam de várias nacionalidades diferentes. O monge começou a defumá-las, entoando alguns cânticos que não compreendia. Próximo havia um rapaz e eu lhe perguntei que lugar era aquele e por que as pessoas estavam na fila. E ele me respondeu que era um local de tratamento espiritual.
Perguntei de que religião, e novamente a resposta se repetiu: não temos religião. Não me lembro como, mas entrei na fila. Aguardei alguns minutos. Era uma casa branca com janelas e portas de madeira. As pessoas entravam por um lado e saíam do outro da casa. Aguardei a minha vez e dentro da casa vi uma grande estante com livros e uma mesa com algumas pessoas próximas, em atitude de oração. Na ponta, um senhor baixo, branco, de fartos bigodes, que parecia conduzir uma espécie de ritual e que era apontado pelos frequentadores como sendo o doutor. O processo era demasiadamente simples. As pessoas entravam na sala, o doutor lia algo no livro que emitia uma certa luminosidade. As pessoas cambaleavam como se fossem desmaiar, eram amparadas por alguns auxiliares e 1 minuto depois eram conduzidas até a porta, onde eram liberadas com um vai com Deus. Eu aguardei num misto de expectativa e curiosidade, até que chegou a minha vez. O doutor me olhou de cima a baixo, por cima dos óculos, e começou a leitura. Senti como se uma onda do mar quebrasse sobre o meu corpo, que adormeceu na hora. A paisagem se modificou. A realidade pareceu se quebrar, como nos filmes do Doutor Estranho. E eu tive a impressão de que o tempo passava mais devagar, como numa bolha. Passei a ver seres que se assemelhavam a árvores. Eles eram altos, brancos, meio esverdeados e esticavam galhos que pareciam mãos em atitude de oração para mim. A energia era magnífica. Sentia como se estivesse numa máquina de ressonância magnética. E aí, terminado o processo, tudo voltou ao normal. Fui amparado, levado até a porta e recebi também um vai com Deus. Só isso. Nenhuma explicação ou orientação. Eu saí atordoado. Sentei-me na calçada, onde outras pessoas que passaram pelo processo conversavam. Notei que um jovem me olhava. Perguntei se ele havia passado por este estranho tratamento e ele me respondeu que sim. Novamente perguntei o que era aquilo, uma seita, uma religião, uma doutrina. Ele sorriu e disse que nada disso, era apenas um tratamento espiritual. Perguntei qual o nome dessa prática. Ele respondeu, Darumã. Então eu acordei, com meu corpo todo adormecido, como nunca senti antes. Levantei-me meio atordoado e estou até agora me perguntando se foi apenas um sonho hiperrealista ou se de fato estive em algum lugar além do que possa compreender. Bem, esse foi o meu sonho. Agora vamos aqui voltar ao começo, né? E eu vou trazer aqui alguns detalhes daquilo que me lembro, porque já se passaram aí quase 5 dias desde que eu tive esse sonho. Então vamos lá. Realmente eu não sou uma pessoa que dá muita importância para os sonhos, porque eu acho que o terreno dos sonhos é muito pantanoso. É muito difícil a gente saber se aquilo que a gente está vivendo é uma experiência espiritual genuína, se é uma coisa do nosso inconsciente, se é uma mistura de fatores. Como eu sou uma pessoa muito concreta, muito objetiva, muito racional, então, como é tudo muito confuso, eu prefiro deixar para lá. Eu tento seguir a orientação que Kardec recebeu do espírito Erasto, quando ele diz que é melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira. Então eu prefiro caminhar de forma lenta, mas com os passos firmes, a bater o martelo, concluindo que uma coisa foi algo que eu não tenho certeza se foi mesmo. Bem, mas eu repito, eu não estou dizendo que não foi, eu estou dizendo que eu não tenho certeza se foi. Compreende a diferença? Bom, seja como for, esse foi um sonho / experiência espiritual muito difícil de comparar com os outros sonhos que eu tenho. Foi muito realista, foi muito vívido e a história é um tanto quanto complexa por um sonho, né? Que geralmente, pelo menos comigo, o sonho é um amontoado de ideias meio estranhas
que às vezes tem alguma lógica e que frequentemente é pecado. E não, essa história ela foi uma história contínua do começo ao fim. Então, enfim, vamos lá. Olha só, a gente estava caminhando, o sonho começa assim, né? Eu estou caminhando com algumas pessoas. Tava todo mundo em silêncio e tava meio escuro, mas próximo do amanhecer. Então, ao longe você via o sol surgindo, mas ainda estava meio escuro, assim, algo em torno mais ou menos do que acontece quando tá, bom, agora nessa época do ano aqui amanhece mais ou menos quase 6 horas da manhã. Então tá começando a vir a luzinha do sol, aquele céu azul clarinho, né? Começando a crescer. Era mais ou menos nesse momento. E a gente estava andando todo mundo em silêncio. Tinha algumas pessoas que nos guiavam, mas todo mundo em silêncio. E eu percebi que eu estava meio atordoado, como se eu tivesse meio acordado, meio dormindo, e eu simplesmente seguia o fluxo. Eu lembro que quando a gente parou, uma pessoa que nos guiava falou: é aqui. E quando eu olhei, era uma igreja evangélica, dessas igrejas que tem hoje em dia, que são todas pintadas de preto, né? Aqui perto de casa tem uma. E eu não lembro se tinha alguma coisa escrita, mas eu sabia que era evangélico porque eu escutei pessoas lá dentro cantando como se fosse um hino, típico dos hinos que eu já ouvi em igrejas evangélicas. Então, eu pensei, assim, é uma igreja? Aí eles falaram, é. Eu falei, mas então é para cá que a gente está vindo? É. Aí eu falei, não vou mexer com isso não, não vou entrar não. E aí até a moça que estava lá falou, vamos, vai ser interessante. E eu falei, não, eu não me afino com isso, eu não gosto. Então agradeço, mas vou voltar. Virei as costas e fui embora e todo mundo ficou. Eu fui o único que voltou. Então eu não lembro exatamente por quanto tempo eu andei até que eu me dei conta que eu já estava numa cidade. E era um local que está tão vívido na minha cabeça porque me lembra muito essa cidade que eu falei. Rifaina é uma cidade aqui do interior de São Paulo, quase divisa, quase não, né? Divisa com Minas Gerais, bem próximo de onde eu moro perto da divisa com São Paulo, né? Questão de 30 quilômetros, passa o Rio Grande, já estamos no estado de São Paulo. E é uma cidade, né, que tem muitos turistas, mas ela mantém uma estrutura muito pequena, ruas estreitas, casas mais antigas, e era mais ou menos o que eu estava vendo. Não quero dizer que tenha sido lá, mas que o local em que eu estava me lembrava esta cidade, né? Eu me lembro assim das ruas meio limpinhas, os meio fio todo pintado de branco, uma rotatória, né, que ficava do lado de uma praça, algumas casas, dessas casas com muro pequeno, típico do interior, e ali eu passando, né, meio que na calçada da praça, quando do meu lado esquerdo eu sou atraído, né, para olhar para uma certa direção, e quando eu olho eu vejo um homem, e ele era alto assim, ele devia ter, sei lá, 1,85 m, 1,90 m, com aquele traje bege, e ele era meio moreno assim, talvez até um pouco mais escuro do que eu, com um turíbulo na mão, né? E eu olho para ele, uma certa coisa me atrai no sentido de olhar para ele, vejo aquele turíbulo, né? Ele me dá um tchauzinho, vira as costas e sai andando. E eu me lembro, né, que eu fiquei muito impressionado com aquela visão e eu fui em direção a ele. E quando eu estava andando, eu pensei comigo mesmo, falei assim, gente, quando que eu iria atrás de um estranho que me dá um tchauzinho na rua? Eu lembro que eu pensei isso, mas alguma coisa me impelia a ir atrás dele. E eu fui acelerando o passo e naquela curiosidade crescente do tipo, quem é esse cara? Por que eu estou sentindo essa coisa estranha perto dele, né? E eu sou uma pessoa mais fechada, mais tímida, né? Às vezes o pessoal me vê fazendo live, falando nos grupos e deve pensar que eu converso mais do que o homem da cobra. Mas a verdade é que eu sou uma pessoa bastante reclusa, né? Muito calado, muito na minha, e não sou do tipo que puxa assunto
com pessoas estranhas, mas alguma coisa ali me impelia a ir até ele, né? Quando eu me aproximei, comecei a perguntar, falei, olha, mas que diferente, né? A sua roupa, essa cor, né? Parece um traje budista, mas eu nunca vi um monge vestido assim. E ele continuou andando assim, eu me olhava com benevolência, me olhava com carinho, sorria, mas não falava nada. Né? E aí até algumas pessoas falaram, pô, mas você perguntou de religião várias vezes? Mas sim, porque inicialmente o sonho começa com eles me levando a uma igreja evangélica. Que diabos eu ia fazer numa igreja evangélica? Assim, não faço ideia, né? Depois que eu acordei eu fiquei pensando, poxa, o que será que tinha ali para mim, né? Por que eles estavam me levando lá? Que eu só fui uma única vez na minha vida numa igreja evangélica, fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, mas assim, igreja de modo geral, seja católico ou evangélico, tem absolutamente nada a ver comigo. Enfim, eu não absorvo dessa espiritualidade. Enfim, alguma coisa me impelia a continuar conversando com esse homem, né? Quando eu perguntei da religião, e ele disse, não tem religião. E aí a gente chega nessa casa, e eu me lembro muito bem, era uma casa de esquina, tinha um canteiro com algumas plantas pequenas assim, e uma fila de pessoas. E estava num tipo de calçada, os mais antigos vão saber do que eu estou falando, é aquela calçada que a gente chama de calçada portuguesa. Sabe, um tipo de calçada que se usava muito no interior, que é feito com pequenas pedras semelhantes a paralelepípedo e que formavam desenhos na calçada, era uma coisa assim. E uma fila assim, eu vi umas 30 pessoas. E quando eu olhei, eu falei, gente, que esquisito, porque eu não sei de onde veio isso, mas eu tinha a impressão de que aquelas pessoas eram de diferentes países. E não que necessariamente a fisionomia condenasse, né? Porque a gente vive num país miscigenado, né? A gente nunca sabe de onde vem a pessoa que está ali à nossa frente. Mas eu me lembro que as pessoas que estavam mais próximas de mim eram pessoas com uma fisionomia que me lembravam pessoas chinesas, né? Eu lembro que eu vi umas mulheres assim, né, com os olhos puxados, e eu pensei, gente, será que são chinesas, né? Mas todo mundo assim em silêncio ou conversando baixinho entre si. Então, apesar de ter umas 30 pessoas na fila, parecia que elas formavam pequenos grupos, conversando ali entre si. E nisso tinha um rapaz do meu lado, que eu já puxei na minha memória para tentar lembrar a fisionomia dele, mas eu não lembro, que foi quando eu perguntei, falei, pô, o que é isso aqui? Aí ele fala, um tratamento espiritual, né? E aí quando eu falo, pô, não, acho que um tratamento espiritual. E aí eu não lembro como eu entro na fila e fico esperando. Não demorava muito não, como o processo era rápido, rapidinho eu estava dentro da casa. Quando eu passei pela porta, eu lembro que era uma porta de madeira, toda com vidro, né? Aqueles vidros quadradinhos, assim, sabe? É tipo uma esquadria, não sei se esse seria o termo, de madeira com vidro. E quando a gente entrou, era uma sala que eu me lembro que tinha um carpete no chão, um tapete, sei lá, um tapete grande. Tinha uma mesa de madeira, ela era meio... Como é que eu posso descrever isso? Meio arredondada, mas num formato meio retangular. Não sei como é que chama um retângulo que não é quadrado, sabe? Ele se arredonda nas pontas, ela tinha as pontas arredondadas. E eu lembro que havia umas 3 ou 4 pessoas assim na minha frente, com as mãos em cima da mesa, em pé, e esse senhor, que era o tal doutor, na ponta. Ele era baixinho, tinha um grande bigode, né? Usava um óculos redondinho, né? Tinha uma cabeleira farta, assim, preta, ele estava vestido de branco, com a calça preta, se não me engano, as pessoas vestidas assim meio que com a roupa social, não tinha nada demais. E ao redor tinha uma grande estante de madeira com muitos livros. E a gente ficava parado meio que na entrada dessa sala, e aí eles iam chamando, tinha alguns auxiliares que ficavam ali, eles chamavam uma pessoa por vez. Então eu estou lá observando, a pessoa entra, para, esse doutor lê alguma coisa no livro num idioma que eu não entendia. Eu via que o livro ele tinha uma espécie de luminosidade estranha, como se fosse uma essência que saía dele,
e a pessoa meio que dava uma cambaleada. E eu olhando aquilo, eu falei assim, mas que coisa esquisita, o que será que está acontecendo? E era só isso. Aí os auxiliares vinham, pegavam a pessoa, levava, passava, né, pela mesa e tinha uma outra porta que já dava para a rua e eles falavam, vai com Deus, soltava a pessoa e a pessoa ia embora. E era só isso, não tinha explicação, não tinha fala, não tinha imagem, não tinha vela. Eu lembro que tinha alguns outros itens luminosos em cima da mesa, mas eu não sei descrever para vocês porque não lembro com precisão. Bem, aí quando chega a minha vez, eu tô ali olhando aquilo e tô pensando, gente, o que será que vai acontecer? Então tinha aquela curiosidade, mas dava também um certo medinho. Quando eu entro, é que eu dou o primeiro passo, eu lembro que eu dei um passo assim, olhando para os meus pés, pensando o que vai acontecer. Aí esse doutor, ele abaixa a cabeça assim, né, bota o óculos para baixo, olha por cima do óculos, primeiro de baixo em cima, abre o livro e começa lá a fazer o tipo um mantra, sabe? Não faço ideia do que ele estava falando. E de repente eu só senti aquele impacto, sabe? Assim, como se uma onda mesmo do mar quebrasse no meu corpo. Assim, eu dei até uma cambaleada para trás. E quando eu fiz isso, o tempo meio que fez, sabe? Ele ficou meio lento, assim. As coisas pareciam que passavam devagar. Eu conseguia ver ele o doutor mexendo a boca de forma lenta, como se ele estivesse falando assim. Doidura, né? E aí nesse momento a paisagem ela se modificou, né? Ela parecia um espelho que quebrava, assim, muito impressionante isso, assim, sabe? Bom, se eu viajei desse sonho, minha mente estava criativa, de fato, porque essa parte foi muito legal. A realidade ela meio que quebrou, sabe? Que nem um espelho quando cai no chão. E aí aquilo sumiu aqueles livros, ficou tudo escuro e era como se tivesse uma luz descendo do alto, iluminando ali a mesa aquelas pessoas, como se fosse um holofote. E aí eu vi uns seres muito esquisitos, que eles... eu descrevi que eles pareciam árvores, porque de fato é o que eu acho que mais se aproxima, sabe? Eles pareciam ter cascas, eram altos, assim como se fosse um tronco, não é? E eles eram brancos, brilhantes, meio esverdeados. E teve uma hora que eu olhei, porque tudo isso foi muito rápido, apesar da sensação de tempo mais lento na bolha, né? Mas quando eu olhei para minha esquerda, eu vi um desses seres assim, esticando mãos que pareciam galhos, sabe? Assim, com folhas. Olha, foi uma coisa bem esquisita. E aí eu senti nessa hora o meu corpo fazendo assim, bom, 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 mas uma energia tão intensa que parecia que eu tava assim, me desdobrando em planos, sabe? É como se eu tivesse me... Como é que eu explico isso? Era como se eu tivesse me multiplicando ali, sabe? Tá assim, pum, saiu um, pum, saiu dois, pum, saiu três. E eu lembro que no momento eu ainda pensei assim, gente, eu já tomei muita ayahuasca, eu sei qual é a força, mas isso aqui é muito mais forte do que a força da ayahuasca. Depois que eu escrevi o texto eu me lembrei dessa parte, do que eu fiquei pensando. E aí esses seres também falavam uma língua que me parecia diferente ainda da língua do doutor, e de repente aquela lentidão do tempo passou como se fosse uma bolha me atravessando. Eu voltei ao normal, a realidade voltou ao normal e eu senti o meu corpo fraco, assim, meio que apoiei na parede, e aí vieram, né, um homem e uma mulher, me seguraram e falaram, fica tranquilo, tá tudo bem, já terminou, eu vou te levar para a saída. E aí eles foram me levando e eu, assim, meio atordoado, meio pensando, meu Deus, sabe, que é isso? E aí eu chego na porta, eu lembro que tinha uma escadinha para descer, né? Eu fui segurando no corrimão, desci, e tinha várias pessoas do lado de fora conversando. E aí eu me sentei, meio zonzo, assim, né, do lado de fora, na calçada, e tava lá processando aquilo tudo, pensando, meu Deus, o que é isso? Eu não sei se eu tô acordado, eu não sei se eu tô dormindo, eu pensava isso. E aí, no que o pessoal tava conversando, eu vi que tinha um rapaz, assim, moreno, ele tava sentado num dos degraus ali da escada, e ele me olhando,
né? Aí quando eu virei para ele e falei, olha, você já passou por isso? E ele falou, já. E aí eu perguntei de novo, né? Falei, nossa, mas o que que é isso, né? Isso é uma seita, uma doutrina, uma religião? Que diabo que é isso? E aí ele fala, não, um tratamento espiritual, tal. E eu lembro de uma coisa que depois que eu escrevi o texto eu me lembrei disso, que ele pegou e falou assim, olha, para você poder entender melhor, você tem que ler as revistas. E eu falei, quais revistas? Aí ele me apontou como se fosse uma banca que tinha e ele falou, lá tem umas revistas que vão te ajudar a entender esse sistema que você passou, né? E aí eu falei, tá, e qual que é o nome dessa prática então? Se não é uma religião, não é uma doutrina, o que que é isso, né? Que tratamento espiritual que é esse? E aí foi quando ele falou Darumã, né? A dicção dele foi muito boa, então eu me lembro, né? Não foi outra coisa que ele disse, foi Darumã, desse jeito. E aí eu acordei, né? Acordei na minha cama com meu corpo todo dormente, assim, da minha cabeça aos pés, né? Eu pensei, meu Deus, parece que eu tô todo torto, eu cortei a circulação do meu corpo, porque o corpo tá todo dormente. Aí aquilo eu fui, levantei meio atordoado, fui voltando, mexendo os braços, mexendo a perna. E aí eu me lembro que eu procurei minha esposa, né? E falei, nossa, tive um sonho muito doido, eu vou te contar. Então, enfim, depois que eu botei isso na internet, algumas pessoas pesquisaram, né? E viram que existe um boneco, um negócio assim que é associado ao budismo, que o pessoal chama de Darumã ou Darumá, mas assim, não vi nada de boneco, não faço ideia do que seja Darumã, não conheço, foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi, e foi isso, pessoal. Então, espero que de alguma forma tenha sido interessante para você que me ouviu até aqui. E mais uma vez eu faço o convite, se você não está inscrito lá no canal Umbanda Simples, se inscreva. Toda quinta-feira nós estamos fazendo o Evangelho. Nós estamos, na verdade, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, aplicados a um contexto de terreiro, com exemplos e situações típicas de terreiro de Umbanda. Então, se você tiver interesse, tá aí o convite. Um abraço e até a próxima.